Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, mais um programa no ar, Pergunte e Responderemos. É um programa que quer responder suas perguntas de maneira bem rápida. Não é um trocando ideias, é pergunta e resposta bem rápida, porque nós temos muitas perguntas para responder, ok? Convido vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente começar rezando, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos recomendamos a vós, Senhor, nesta tarde, para responder essas perguntas segundo aquilo que a Igreja nos ensina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui. Temos aqui amigos de Auriflama, em São Paulo. Quem é? Bem-vindo. Atibaia, São Paulo também. Belém do Pará. E Uauá, Bahia, certo? Bem-vindos. Bom, quero mostrar aqui o último lançamento da editora Canção Nova. Temos esse livro aqui, do padre Wagner Bahia, bem conhecido, trabalha aqui na Canção Nova, muito com Ministério de Cura, Libertação, Exorcismo, né? Libertos das forças ocultas. Tudo que se refere à libertação, né? Libertação de possessão, opressão, tentações. O padre Wagner Bahia, ele inclusive ele participa do Conselho de Exorcistas da Igreja, né? Então tem bastante conhecimento sobre esse assunto, ok? Estamos na Semana Santa, né? Vivendo aí já, começando amanhã o Tríduo Pascal. Eu quero mostrar alguns livros que podem ajudar a gente a caminhar bem nesses dias da Semana Santa. Você conhece o poder do sangue de Cristo? É pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo que Ele nos libertou. Esse livrinho faz parte dessa coleção, né? Uma coleção que é vários livros pequenos explicando as doutrinas da nossa fé. Nós temos aí esse livrinho, né? Como conhecer o poder do sangue de Cristo. 7 palavras de Cristo na cruz. Antes de Cristo morrer, ele disse 7 palavras que a igreja coletou nos 4 evangelistas, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Aí olhou para aquele chamado bom ladrão, né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aí viu Nossa Senhora aos pés da cruz, entregou para João, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Depois Jesus disse, tudo está consumado, tenho sede, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras de uma pessoa, no limiar da morte, são aquelas coisas que a pessoa tem mais, né, assim, preocupação. Então vale a pena, esse livro, a gente medita sobre isso. E Semana Santa, claro, todo esse período de Quaresma é tempo de nós nos livrarmos dos pecados. Então, os pecados e as virtudes capitais. Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Morreu para tirar os nossos pecados e instituiu logo em seguida da sua ressurreição o sacramento da confissão. Quais são os piores pecados? A gente chama de pecados capitais. Soberba, ganância, avareza, né? Luxúria, a impureza, gula, ira, inveja e preguiça. São 7 pecados capitais. O lado oposto são as virtudes capitais. Humildade, mansidão, bondade, desprendimento, pureza. Enfim, ajuda a gente a rezar. Este livro maravilhoso, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, foi escrito por um médico que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo, fazendo até crucificação de cadáveres, né? Ele mostra aqui toda a pesquisa, inclusive com fotos
que ele deixou, né, mostrando como é que foi essa pesquisa, né, baseada também no Santo Sudário. Enfim, é uma maneira muito boa da gente entender o que foi a paixão de Cristo, né? O que o Cristo sofreu. Esse médico, ele já morreu. Ele disse que, depois que ele estudou tudo isso, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava na via sacra. Então, era a compreensão que ele teve do sofrimento de Cristo. Muito bem, o livro antigo, muito interessante, São José Não Falha. Esse livro já tem mais de 50 anos. É um padre alemão chamado Afonso Weigl, que ele coletou quase 100 testemunhos de milagres, de curas que as pessoas conseguiram com São José. Então ele colocou esse título, São José Não Falha, muito bonito. Testemunhos maravilhosos que ele conta aqui nesse livro. Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui na minha mão e depois, no segundo bloco, a gente vai responder as perguntas que chegaram por e-mail. Aqui, primeiro, perguntas que chegaram ou por telefone, ou pelo Facebook, ou, né, por outro meio. Bom, Murilo Caetano, que é de Jaú, em São Paulo, o Murilo pergunta o seguinte: o que a igreja diz sobre as aparições e mensagens de Medjugorje? Como a Santa Igreja reconhece uma aparição mariana? Ô Murilo, as aparições de Medjugorje, elas ainda estão sob estudo. Porque normalmente a igreja só dá um parecer sobre aparições quando as aparições cessam. E as aparições de Medjugorje ainda não cessaram. Os videntes continuam tendo as visões. E olha que começou lá em 1980. Já tem quase 40 anos, não mais de 40 anos. Então, a igreja espera, né, nesses quase 40 anos, 39 anos, a igreja espera, há uma comissão que o Papa Francisco nomeou para definir a veracidade, a autenticidade das aparições, e já houve uma primeira sinalização dessa comissão de que provavelmente as aparições sejam realmente autênticas, mas não há ainda uma conclusão final, que deverá sair em breve. Eu quero dar uma opinião minha particular, que, claro, o que vale é a opinião da igreja. Eu estive em Medjugorje várias vezes e eu vi ali muitas coisas muito bonitas, né? Muita oração, muita cura, muita gente liberta, né, de pecado, então, há indícios muito fortes de que as aparições de Medjugorje sejam verdadeiras. Agora, como é que a igreja analisa e reconhece uma aparição? A igreja coloca, não é, uma comissão para analisar com especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, teólogos, para verificar se não existe fraude, se não existe, não sei, fenômenos que não sejam reais. É um estudo difícil, não é fácil não. Mas a igreja é muito séria nisso, né? Muito bem, a Thaís Alves pergunta o seguinte: estou em discernimento vocacional e gostaria de saber mais sobre as ordens femininas que seguem o pensamento do beato Charles de Foucault. Existe alguma relação delas com a teologia da libertação? Ô Thaís, o beato Charles de Foucault, ele foi um francês, inclusive ele era oficial do exército francês, foi ser religioso, místico, ele foi para o deserto, se tornou eremita, e ele fundou várias associações religiosas, né? Eu não sei dizer a você exatamente como é cada uma delas, porque é bem variado, mas eu sei dizer que é uma coisa muito boa, ok? Não tenho dúvida de recomendar, né, que você procure uma dessas associações do padre Charles de Foucault, que você vai se satisfazer na vida religiosa, ok? Na internet, se você entrar lá, né, Charles de Foucault, você vai encontrar boas referências, tá? Maria
Teresa do Nascimento, existe algum problema em iniciar relacionamentos onde existe uma grande diferença de idade entre o casal? Veja, diferença de idade entre o casal pode dar problema ou pode não dar problema. Depende de cada caso. Eu conheço um casal maravilhoso em que a esposa hoje tem 80 anos e o marido tem 70, né? E vivem muito bem, ok? Agora, depende do que isso? Depende de haver amor verdadeiro. Onde existe o amor verdadeiro, o amor puro, o amor de Deus, tudo bem. Agora, onde não existe, aí pode dar problema. Principalmente quando a mulher é bem mais velha do que o marido. Pode dar problema e pode não dar problema. A igreja não proíbe o casamento, ok? Mas é bom sempre analisar caso a caso para ver o que pode ou não pode acontecer, certo? Não há uma proibição da igreja para isso. Ismael Márcio é de Arcos, em Minas Gerais. São Jorge é mesmo um santo católico? É um santo católico. Sua devoção é autorizada pela igreja? É autorizada pela igreja. Se não me engano, é dia 23 de abril, a festa litúrgica de São Jorge, né? São Jorge, ele foi um oficial romano que foi martirizado. Há um monte de lendas que se criaram em torno de São Jorge, que ele matou um dragão, porque havia um dragão que todo ano tinha que se oferecer uma virgem para esse dragão devorar, para que ele não destruísse a cidade, e essa virgem era sorteada. Só que teve um ano que sortearam e caiu a virgem filha do rei. E agora? E agora o São Jorge foi lá e matou o dragão. Mas isso é lenda, isso é lenda. O que se sabe é que São Jorge foi realmente um mártir católico, a festa dele é celebrada. Eu tenho um livro, não está aqui comigo, Relação de Santos e Beatos da Igreja. Eu fiz uma pesquisa numa enciclopédia de 12 volumes, que tem os santos canonizados pela igreja, que são mais de 20 mil santos, e eu coloquei em ordem alfabética os santos e beatos da igreja. É claro que isso vai sendo atualizado, porque todo ano tem santos novos, tem beatos novos, né? Mas por ali a gente pode identificar quem de fato é santo e quem não é santo. O livro chama-se Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Uma pessoa que pede para não ser identificada, não tem problema. A igreja diz que o mundo não vai acabar, e sim vai ser transformado. É isso mesmo. O Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 1045, ele fala que o mundo não vai acabar, no sentido de desaparecer. Não. Ele fala que o cosmos será transformado. Interessante isso. Eu quero ler aqui rapidamente. Quer ver? Diz aqui, olha. Parágrafo 1047. O universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem nenhum obstáculo a serviço dos justos. Ok? Então, haverá uma transformação neste universo, nós não sabemos como. E haverá um novo céu e nova terra. Ok? Bom, aí a pessoa continua perguntando aqui o seguinte, né? Enquanto a ciência diz que o universo teve um início e vai ter um fim, porque ele não é eterno, está certo também. Tudo que não é Deus teve um começo e vai acabar, ok? Certo? Mas acabar não quer dizer que não possa continuar de outra forma. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar e vamos ter uma vida nova. Ok? O universo, esse universo que está aqui, que foi prejudicado por causa do pecado original, este universo, ele vai se acabar e vai dar lugar a um universo transformado. É como se fosse uma ressurreição do universo. Claro, estou usando a palavra aqui que não tem na teologia, entre aspas, tá certo?
Então, uma coisa não prejudica a outra. O fato de dizer que o mundo será transformado, mas que tudo que é criatura um dia vai terminar, porque só Deus é eterno, só Deus é que não acaba. Não chocam as duas coisas. As duas coisas são possíveis, tá certo? É uma pergunta muito boa, uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu quero mostrar esse livro aqui, Ciência e Fé em Harmonia. Nesse livro aqui, eu explico toda essa questão do universo, questão da evolução, questão do Big Bang, como é que o mundo começou, como é que chegou, entende? É a fé e a ciência em harmonia, sem contradição. Okay? Eu escrevi esse livro porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar as duas coisas, a fé e a ciência. Ao mesmo tempo que eu fazia doutorado em física, eu estudava teologia. Então eu pude fazer essa fusão, né? E ver que as duas coisas se completam, porque tanto a ciência quanto a fé são obras de Deus, são duas irmãs, né? Que não têm antagonismo. Muito bem. Felipe Araújo Marins. Por que não temos evangelhos de todos os apóstolos? É interessante essa pergunta do Felipe. Nós temos evangelhos só de 2 apóstolos, né? Mateus e João. Por que será que os outros evangelistas não escreveram? Bom, primeiro, é preciso dizer que escrever antigamente era algo muito difícil. Não tinha caneta fácil como hoje. Como é que se escrevia antigamente? Imagina uma pena de gancho em que se molhava na tinta e escrevia num papiro, ou então num pergaminho, que era uma pele de carneiro, algo dificílimo. Então, poucas pessoas tinham condição de escrever. Por que Mateus escreveu? Porque Mateus era um evangelista mais culto, ele era cobrador de impostos, era publicano. Então, Mateus ele tinha uma certa cultura, João também. Tá? Por que Paulo escreveu muitas cartas a São Paulo? São Paulo era um homem culto, era cidadão romano, ao mesmo tempo que ele era judeu, ele era rabino formado em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Paulo sabia o grego, sabia o hebraico, sabia o latim. Então, Paulo escreveu muitas cartas. Ok? Veja que interessante que 2 evangelistas não foram apóstolos. São Lucas e São Marcos não eram apóstolos. Mas Lucas era médico, era culto. Então, Lucas ele teve condição de fazer uma pesquisa. E nem judeu ele não era, né? Lucas era grego de Tessalônica. Ele foi convertido por São Paulo na 2ª viagem apostólica de São Paulo. Mas era culto, então ele tinha condição de escrever, escreveu. Então é por isso, né? É como hoje, a gente pode perguntar assim, por que todos os cardeais não escrevem? Tem cardeal que gosta de escrever, tem condição, outro não tem. Também é mais ou menos por aí. Alain, que é de Brasópolis, em Minas Gerais. Por que Deus permite que passemos por tantas provações? Alain, a carta aos Hebreus, vou dar só um exemplo aqui. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, traz uma reflexão muito importante sobre isso. Por que a gente passa provações? Né? A carta diz assim, aqui eu vou fazer apenas uma reflexão. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, né? Um livro, né, sobre a gente sofrer na fé, sofrendo na fé. O único jeito de sofrer bem é sofrer na fé, né? Aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim, né? A partir aí do versículo 4, ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. Aí ele diz, estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção.
é Deus que vos trata como filhos. Então, o apóstolo está dizendo aqui, o escritor está dizendo que Deus nos deixa passar provações para o nosso bem. Né? Olha o que ele fala aqui. Porque reconhece como filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. O bastardo é o filho ilegítimo, né? Então, a igreja ensina o seguinte, claro, o sofrimento entrou na história da humanidade por causa do pecado. São Paulo fala lá, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo sofrimento, ele tem como causa primária o pecado. Por isso que Cristo veio tirar o pecado do mundo. Porque o pecado é a raiz de todo sofrimento. Agora, já que o sofrimento entrou na história da humanidade, sem que fosse a vontade de Deus, não foi Deus, o que Deus faz? Deus usa o sofrimento como matéria-prima de salvação. Deus transforma o nosso sofrimento em purificação para nós, em santificação. Isso é o sofrer na fé. Por que o Cristo salvou o mundo pelo sofrimento? Que nós vamos celebrar agora, sexta-feira, morreu numa cruz. Né? Por quê? Porque ele quis dar um sentido ao sofrimento. O sofrimento que ficou na história da humanidade, assim como um lixão, né? Cristo assumiu o sofrimento e transformou em matéria-prima de salvação. Então, hoje, nós que estamos ligados a Cristo pelo batismo, nós também podemos oferecer o nosso sacrifício, o nosso sofrimento, as nossas provações a Deus pela nossa salvação e pela salvação do mundo. Por isso que São Paulo diz, na carta aos Colossenses, né? Colossenses 1:24, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Entende? Então, esse mistério do sofrimento, né? Que o Alain pergunta aqui, por que Deus permite que passamos por tantas provações, é um mistério profundo. Né? Agora, São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até o sofrimento. Sabe? Interessante, nós vamos ver, estamos vendo esses dias, né? Por exemplo, a negação de São Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que Deus deixou? Porque Jesus queria dar a Pedro uma lição de humildade. Não pensa que você sozinho, você vence, não. Porque Pedro tinha dito para Jesus, eu estou pronto a ir até a morte com o Senhor. E Jesus disse, o quê? Antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, não seja, né, cheio de presunção, achando que você pode tudo. Não. Então, para concluir, Santo Agostinho dizia assim, se Deus não soubesse do mal, da provação, do sofrimento, tirar o bem, Deus nunca permitiria o mal. E ele fala uma outra coisa interessante, às vezes Deus permite um mal hoje para evitar um mal maior depois. Outra coisa muito interessante. Por que aconteceu isso aqui? Não sei. Porque podia acontecer outra coisa pior depois. Eu me lembro que lá, quando caíram aquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, né, houve muitos casos interessantes que foram contados. Um caso muito interessante foi o seguinte, um pai de família estava tomando café, né, de terno para ir trabalhar lá nas torres gêmeas, e a menina a filha bateu, não sei o que, no copo de café dele, derramou em cima do terno dele. Ele ficou uma fera com a menina, porque ele ia perder a hora de chegar lá no serviço, tal, não sei o que, teve que trocar de roupa, trocar o terno e tal, e ele se atrasou. Porque ele se atrasou, ele não morreu no prédio. Deus permite um mal aqui, às vezes, para evitar um mal maior depois. E olha, teve muita gente que teve problema desse tipo.
É interessante, sabe? Como é que Deus age e a gente não sabe. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e depois a gente volta para responder mais perguntas ainda. Espera aí que a gente vai voltar bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Quero dar as boas-vindas aqui a mais pessoas que chegaram aqui no nosso estúdio, Fortaleza do Ceará. Quem é? Levante o braço. Isso, está aí. Aracaju, Sergipe, Belém do Pará. Vocês estão vendo o Norte e o Nordeste chegando à Canção Nova. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui para a Semana Santa aqui na Canção. Olha, vai ter muita coisa aqui, né? Amanhã, quinta-feira, eu estarei fazendo uma pregação às 9 horas sobre a Eucaristia. Na sexta-feira estarei, se Deus quiser, fazendo outra pregação às 9 horas sobre a paixão de Cristo, né? E vai ter uma programação intensa com Via Sacra, com muita coisa, a missa do Lava-Pés amanhã, né? A celebração da paixão às 3 horas da tarde e depois toda a vigília pascal do sábado, né? A noite inteira, de sábado para domingo, com a procissão da ressurreição e tantas coisas mais. Aproveitem bastante, que vai ser uma Semana Santa, um tríduo pascal bem celebrado. Quero lembrar da ação que a Canção Nova está fazendo, Palavras que Curam. O que é? É uma série de palestras que você recebe se você fizer uma contribuição extra de R$20 nesses 3 meses. E depois, nos outros 3 meses, também vai continuar. E quem acompanhar toda essa ação vai receber no final um CD com todas as palestras. Palestras de quem? Eu fiz, Padre Jonas, Luzia, Padre Marcelo Rossi, uma porção de pregadores que sempre passam aqui para a Canção Nova, né? Cada mês, né? Nós temos aí uma série de pregações. Isso para ajudar na tua vida espiritual e também para ajudar a Canção Nova nas suas dificuldades financeiras, né? Você pode ter mais informações, né? Pelo site palavrasquecuram.cançãonova.com, palavrasquecuram.cançãonova.com, ou então pelo telefone, que agora já está no WhatsApp também, o 12 31 86 2600, ok? Está aí. É uma promoção para a Canção Nova para ajudá-lo. No primeiro bloco, fizeram uma pergunta sobre a questão do sofrimento. Eu falei desse livro, Sofrendo na Fé. Só tem um jeito de sofrer bem, sofrendo na fé. Não tem outro jeito de sofrer. Então, essa é uma série de reflexões. Por que existe sofrimento? Por que uma criancinha morre? Por que Deus às vezes não responde para a gente? Né? Sofrendo na fé. Ok? Uma outra pergunta que foi feita, que eu queria também mostrar alguma coisa relacionada, é sobre a Semana Santa. Este livro, gostaria de mostrar, Flores e Plantas do Santo Sudário. O que é isso? Todo mundo já ouviu falar do sudário, né, de Cristo. Agora, esse livro mostra uma coisa impressionante. Um pesquisador botânico judeu, não é católico, não é cristão, chamado Avinoam Danim. Aqui está a foto dele, ó. Esse homem, um grande pesquisador judeu, que já escreveu mais de 100 livros, doutor em botânica pela Universidade de Jerusalém. Ele descobriu que no Santo Sudário de Cristo tem marca de 28 flores diferentes, e flores que só dão na Terra Santa, na região onde Jesus foi crucificado e na época em que Jesus foi crucificado. Uma coisa impressionante. E ele mostra com fotografias, né, todo o trabalho que ele fez, impressionante. E uma coisa que eu queria mostrar aqui, uma coisa belíssima que ele descobriu. Quando ele fez as imagens, né, com fez as imagens com os equipamentos mais modernos hoje de análise de imagem, tipo ressonância magnética, olha o que esse homem encontrou no rosto de Cristo no sudário. Ele encontrou que o rosto de Cristo estava cercado de flores. E ele foi pesquisar por quê, e ele descobriu que os judeus,
no tempo de Cristo, quando a pessoa morria ensanguentada, eles não tiravam o sangue, porque o sangue para o judeu é sagrado, é a vida. Então eles cobriam de flores. E ele encontrou isso marca, e ele encontrou que flores eram essas, as nossas margaridinhas, que na Terra Santa também dá. E aqui tem vários outros ensaios que ele faz. Aqui uma outra foto, né? Sudário marcando as flores. E aqui ele mostra os tipos de flores que ele encontrou. Aí ele coloca tudo em fotografia, os tipos de flores que ele foi encontrando que tinham marcas no Santo Sudário. Inclusive os espinhos da coroa de Cristo, ele identificou. Qual é a árvore que dava os espinhos da coroa de Cristo? Isso aqui é uma foto do sudário, onde aparecem os espinhos do sudário. Agora, o que há de muito interessante, esse livro, eu fui buscar esse livro em Jerusalém, e eu conversei com ele, eu perguntei, o senhor é católico? Ele disse, não sou católico, nem cristão, eu sou judeu. Cristo para mim não é Deus, mas o sudário é de Cristo. Ou seja, a importância desse livro é que foi escrito por alguém que não é católico, e que confirma que o Santo Sudário é... Olha aqui as flores que ele colocou na capa do livro. É muito interessante isso. Então, nesse período de Semana Santa, que a gente, né, gosta de estudar essas coisas de Cristo, vale a pena. Bom, estamos sem o plasma, né? Vou seguir aqui no papel. Estamos com um probleminha aqui no plasma, então eu vou seguir as perguntas aqui no papel, para a gente continuar a nossa conversa. A Selma Andrade pergunta o seguinte, minha filha foi convidada para participar do escoteiro. Gostei muito do trabalho social deles para o desenvolvimento das crianças. Existe algo contrário à nossa fé nessa organização? Não, não existe não. Os escoteiros é uma atividade muito interessante para os jovens. Não vejo nada contra, nem a igreja vê. Francisca Rodrigues, de Jacareí, São Paulo. O que a igreja ensina sobre a prática de jogos? É lícito aos católicos fazer uma fezinha? Jogar... Não é pecado você jogar de vez em quando na loteria, jogar de vez em quando né, o bolão lá do esporte, né? Não é. Agora, o que a igreja não quer? Que isso aí se transforme num vício. E você, né? Não é pecado, por exemplo, o catecismo da igreja fala aqui. Não é pecado você em casa, por exemplo, para se distrair um pouco, jogar baralho, por exemplo. Não é pecado. E eu quero dizer onde é que está aqui, para não dizer que eu estou inventando coisa, tá? Então aqui você olha no catecismo, por exemplo, quando você fala aqui de jogos, né? Está aqui, olha, 2413. 2413, o catecismo fala assim, ó. Eu quero ler isso daqui, porque um dia eu falei isso daqui, alguém achou que eu estava mentindo. Opa, eu não falo nada que eu não aprendi com a igreja. Se alguém me chamar de mentiroso, vai chamar a igreja de mentiroso também. Então, 2413 está escrito aqui, olha, os jogos de azar, entre parênteses, jogos de carta ou apostas em si, não são contrários à justiça. Então, você pode fazer a sua fezinha. Mas tem uma coisa, Deus quer que você ganhe o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Ou seja, é trabalhando que você vai manter sua família, não é jogando não. Ok? Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que é necessário para suprir suas necessidades e dos outros. Claro, se você tira o dinheiro, né, da comida da família, do pão de cada dia para ir jogar, aí não. Ok? Eu gostaria que um dos câmeras desse um close aqui, porque essa questão é um tanto quanto polêmica e alguém pode achar que eu estou aqui, ó. Jogos de azar, parágrafo 2413, tá? Aí você checa direitinho, né? Virando a página que ele continua, né? A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Então não pode ter paixão pelo jogo. Tem gente que arrebenta a família por causa do jogo, né? Então a igreja fala assim, uma coisa razoável, assim,
mas assim, de lazer tal, não tem problema. Agora, que não vire um vício, né? Aí não. É a pergunta da Francisca, está aí resolvido. O Marcelo Andrade pergunta assim, por que a Igreja Católica manifestou-se publicamente contra o comunismo? O mesmo é válido para o marxismo? Ô Marcelo, porque o comunismo e o marxismo, primeiro, eles são ateus, acabaram com a igreja nos países onde eles entraram. Na Rússia, em 1917, eliminaram a igreja, fecharam todas as igrejas, né? O comunismo, né, matou mais de 100 milhões de pessoas. Existe um livro chamado Livro Negro do Comunismo, escrito por um francês historiador chamado Stéphane Courtois, e mais 5 historiadores franceses, que eles falam em 100 milhões de mortos na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Uma coisa horrorosa. Então, é claro que a igreja tem que ser contra o marxismo e o comunismo, porque é algo realmente hediondo. E o Papa Pio IX escreveu uma encíclica inteira contra o comunismo. Pio XII combateu o comunismo, João Paulo II combateu o comunismo, Bento XVI combateu o comunismo, o Papa Francisco, porque o comunismo ele é ateu. Por exemplo, Lenin, que é um dos líderes do marxismo, Lenin dizia, eu sou inimigo pessoal de Deus. O comunismo tem a religião como o ópio do povo, ou seja, a droga do povo, tem que acabar com a religião. É lógico que a igreja tem que ser contra um sistema desse, né? Vânia Dietrich, como a igreja se posiciona diante dos mistérios de Fátima? No passado, vemos grandes santos místicos, na atualidade, onde podemos encontrar místicos? Bom, os mistérios de Fátima já foram todos revelados. Os 3 segredos de Fátima foram perfeitamente revelados. No ano 2000, Papa João Paulo II revelou o 3º segredo de Fátima, lá em Fátima mesmo, está tudo revelado, né? Agora, os místicos, né? Onde encontrar? Nós temos místicos hoje. Pessoas que têm revelações de Deus, tem, entendeu? Só que essas pessoas, muitas vezes, elas vivem assim mais escondidas, às vezes em mosteiros, em clausuras, né? Mas nós temos místicos na igreja ainda hoje. Está aqui Alisson dos Santos. O Alisson pergunta o seguinte, é verdade que a Igreja Católica pensa em mudar a forma do batismo das crianças, passando a batizá-las quando adulto? Nada disso, Alisson, não tem nenhuma mudança. A igreja sempre batizou criança, desde o 1º século, e vai continuar batizando. Ok? Nós temos documento do 1º século, um documento chamado Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos, que ela volta do ano 100. Fala bem claro que o batismo pode ser feito por imersão ou por efusão. Efusão é derramamento de água. E Santo Irineu diz que a igreja recebeu isso dos apóstolos, e os apóstolos receberam de Cristo. Então a igreja nunca vai mudar isso. Amanda Lemos. Amanda pergunta o seguinte, de acordo com a normalidade do pecado nos dias de hoje, como devo agir ou aconselhar alguém que optou em viver o adultério? Tal escolha poderá levá-la ao inferno? Bom, primeiro, se a pessoa optou pelo adultério, você deve dizer para ela que é um pecado grave contra a esposa, contra Deus e contra a igreja, porque o pecado fere o pecador, a igreja e fere a Deus. A igreja ensina que a pessoa que morre em pecado grave e não se arrepende, ela pode perder a salvação, sim. Né? Está escrito aí no Catecismo da Igreja Católica. Jamile Eva, todos os seres vivos e o universo foram criados em 6 dias e Deus descansou no 7º. Isso é o que está escrito no Gênesis.
Porque a criação de Eva é relatada no capítulo seguinte do livro de Gênesis. Ô Jamile, nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. O mundo não foi criado em 6 dias. O que a ciência já descobriu e que a igreja aprova? O mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, no fenômeno chamado Big Bang. O universo estava inteirinho numa partícula infinitamente pequena, mas de massa infinitamente. Isso foi se abrindo. Algo maravilhoso, que só Deus pode fazer. Ok? E os seres, ao longo desses bilhões de anos, foram sendo formados, inclusive o homem e a mulher. Então, não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. De novo, eu quero mostrar esse livro aqui, olha, Ciência e Fé em Harmonia. Aqui eu explico toda essa história à luz da fé e à luz da ciência. Ok? O livro do Gênesis, ele não é um livro de ciência, ele é um livro de verdades religiosas. Então, o que nós temos que tirar do livro do Gênesis? Nós temos que tirar aquilo que é verdade religiosa. Ou seja, Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou a mulher, entrou o pecado na história do homem, Deus prometeu a salvação pela mulher. É isso que a gente tem que tirar. O resto, a ciência, não é a Bíblia que vai ensinar a ciência para nós. A gente respeita a ciência como ciência. Agora, não tem oposição. Quando a gente sabe interpretar a Bíblia, a gente não tem oposição. Nessa coleção de livretos aqui que eu escrevo, tem um livreto aqui, não sei se ele está aqui, mas se tiver eu quero mostrar como a gente deve ler a Bíblia, como entender a Bíblia. Aqui, ó, como ler e entender a Bíblia. É importante ler algo desse tipo, para você, quando for ler a Bíblia, não ficar com uma interpretação errada, né? Eu gravei também um curso bíblico, olha aqui, isso aqui é um curso gravado em 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, os 73, por que é uma caixinha? Porque aqui dentro tem 10 CDs, são 100 horas, explico Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Juízes, etc. Livro por livro, 100 horas de aula, porque não é fácil a gente entender a Bíblia, entende? A gente tem que estudar um pouco para a gente poder entender direito. Muito bem, vocês estão vendo como é importante a gente estudar as coisas da nossa fé, né? Paula Oliveira, podemos nos referir aos mormons e às testemunhas de Jeová como cristãos? Veja, a igreja não aceita, por exemplo, o batismo deles, porque é um batismo que não tem o mesmo sentido doutrinário do nosso batismo. Tá? Os mormons não são nem considerados mais como cristãos, ok? Porque a interpretação que se dá a Jesus Cristo e a salvação que Cristo trouxe é completamente diferente da nossa. Então a igreja tem restrições, sim, com relação aos dois. Inclusive, Testemunho de Jeová fizeram uma outra Bíblia, e os mormons também. Ou seja, né? Não segue exatamente os evangelhos como os protestantes seguem, não. Tem os livros dos mormons, né? Não quero me identificar, tudo bem. O que fazer quando um dos cônjuges tem medo de ter filho? Olha, é preciso fazer uma terapia. Procurar, quem sabe, psicólogo. Por que tem medo? Será que sofreu algum trauma na vida sobre isso? Né? Rezar. Quem sabe uma oração de cura interior possa ajudar. Né? Então tem que buscar 2 tipos de recursos, natural e sobrenatural. Natural é a medicina, a psicologia, tá? E sobrenatural a oração. É o caminho para a gente enfrentar esse tipo de problema. Mara de Contagem, em Minas Gerais. A Mara pergunta o seguinte: como cristã, tenho obrigação de dar esmolas a todos que me pedem? Dar esmola é uma obrigação.
Jesus manda amar o próximo como a nós mesmos. Você vê alguém passando fome, alguém sem roupa, sem casa, a gente tem a obrigação de ajudar. Agora, claro, alguns se aproveitam disso, né? Então, a gente não vai dar esmola para todo mundo de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, tenho um costume, sabe? Eu ando pela minha cidade, quando eu vejo aquelas mulheres pobres empurrando um carrinho, pegando papelão no lixo, que dó que eu tenho. Aí eu procuro parar e dar uma ajudazinha. Porque eu estou vendo que a pessoa está trabalhando e está pegando lixo na rua para sobreviver. Meu Deus do céu. Tenho que ajudar. Agora, diferente, você vê o outro chega embriagado, bêbado, pedindo esmola. Você vai dar esmola e vai beber. Aí não, o que eu falo? Ó, você está com fome? Tá? Quer que eu pague um café com leite com pão para você ali? Eu pago. Mas aí você não pode dar esmola. Então tem que ter o discernimento, entendeu? É isso aí. Eu quero até aproveitar para dizer que eu participo de um trabalho na minha cidade. Nós criamos uma associação Amigos da Caridade. O que nós fazemos? Nós atendemos 45 famílias, dando Bolsa Família todo mês para essas famílias, damos roupa, damos colchões, damos fogão, às vezes até geladeira e tal, mas a gente visita casa por casa. É uma equipe que visita casa por casa para ver se precisa ou não. Inclusive, se quiser alguém ajudar nesse nosso trabalho, faça contato comigo, que eu mando aí, inclusive, as referências para que alguém queira ajudar. Tem muita gente que nos ajuda doando roupa, doando móveis, doando dinheiro, doando cestas básicas. E nós assim atendemos 45 famílias, né, em bairros pobres da cidade. É um jeito de fazer esmola. Edirlene de Fátima, de Minas Gerais. Como pode um católico apresentar uma criança na igreja evangélica? Claro que não pode. Você é católico, leva a criança na igreja católica. Se você é evangélico, leva a criança na igreja evangélica. Né? Aquele ditado do povo, cada macaco no seu galho. Lógico, uma coisa óbvia, né? Aramis pergunta o seguinte: um ministro extraordinário da Eucaristia pode abençoar uma casa com água benta? Olha, essa função é para o padre, né? O leigo, nós leigos, podemos pedir a bênção. Você pode chegar, pedir a bênção para a sua casa, pode, né? O pai fala: meu filho, Deus te abençoe. Beleza, né? Agora, dar a bênção formalmente, né, traçando inclusive o sinal da cruz, aí é para aquele que é ordenado, é o padre, o bispo e o diácono. Então, benzer casa, benzer carro, benzer objeto sagrado, é padre, bispo e diácono. Okay? Agora, nós leigos podemos pedir a bênção de Deus. Claro, isso todo mundo pode pedir, né? Amanda, gostaria de saber o que a igreja fala sobre a cirurgia espírita. A igreja não fala nada, não é dela. Eu nunca li nenhum documento da igreja que fale sobre isso. Será que eles operam em nome de Deus? Não sei. Por que grande parte dos que fazem essa cirurgia ficam curados, entre aspas? Também não sei. Olha, o que não é da teologia católica, da doutrina católica, a igreja não fala nada. E nós não devemos frequentar essas coisas. Se você é católico, viva nas coisas da igreja católica. Não misture os passageiros. Ok? Não pode ser católico e espírita ao mesmo tempo. Não pode ser católico e budista ao mesmo tempo. Não pode ser católico e seixinoí ao mesmo tempo. Não fecha. Não combina. Eu escrevi um livro, deve estar por aí, Falsas Doutrinas, Falsos Pastores. Eu coleciono esse livro, mais de 100 seitas que não se compatibilizam com a fé católica. Ok? Então, a nossa fé tem que ser uma fé pura, né? Servirás ao Senhor, seu Deus, unicamente. Deus falou para Moisés. Eli Carlos, o Eli pergunta o seguinte, ele é de Eusébio, no Ceará. O Eli pergunta o seguinte: na profecia de Jeremias 23, lemos que a partir da vinda do filho de Davi, o povo de Deus, Judá, terá vida tranquila,
Porque então os israelitas sempre foram um povo que viveu tanta turbulência. É outra coisa que tem que ser interpretado, não é? Corretamente. Cristo não veio só para os judeus, Cristo veio para toda a humanidade. Então, essa interpretação de Jeremias 23 não pode ser colocada aí, o filho de Davi, só para a tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Não, é para toda a humanidade. Agora, qual é esse bem, né? Ter a vida tranquila. Não é vida tranquila no sentido de vida boa, sombra e água fresca. Não, é a salvação que o Messias veio trazer para a humanidade. Essa vida tranquila se refere muito mais à vida eterna, porque todos nós sabemos que não existe felicidade perfeita aqui na terra. Aqui é o vale de lágrimas, aqui se ganha o céu, né? Mas o céu é na eternidade. Gente boa, acabou o nosso tempo por hoje. Então, agradeço a vocês que vieram participar, vocês estão aqui, vocês que vão passar a Semana Santa aqui, você de casa, né, que nos acompanha, convido você amanhã para estar ligado na Canção Nova, aí logo cedo, 9 horas, teremos uma palestra, na sexta-feira também, e assim você vai poder viver a sua Semana Santa bem vivida com Deus. Muito obrigado e até o próximo programa da semana que vem, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.